E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu estou em mãos com o ROG Phone 5, que é um smartphone gamer da ASUS com uma proposta bem nichada para o público gamer, mas também para quem quer um smartphone top de linha para o uso no dia a dia. E nesse vídeo eu listei os 10 principais fatores que, na minha opinião, deixam o ROG Phone 5 disparado na liderança quando estamos falando de um smartphone voltado para o público gamer. Então, se você está curioso, fica atento e vem comigo! E a primeira característica é justamente uma das primeiras coisas que você nota, é justamente a tela do ROG Phone 5. Ele possui 6,78 polegadas de tela, uma tela AMOLED, com suporte HDR10, só que o principal fator que o deixa à frente para um smartphone gamer é justamente a sua taxa de atualização de até 144 Hz. Se vocês forem nas configurações do seu ROG Phone 5, na opção tela, vocês vão visualizar justamente a opção atualizar taxa, que varia de 60 Hz a 144 Hz, ou você pode colocar no modo automático. Dessa maneira, o sistema vai trabalhar de forma otimizada para te entregar a melhor taxa de atualização para aquele momento e de acordo com o suporte de cada game. E para quem é gamer sabe que uma taxa de atualização de tela mais rápida não somente deixa o jogo mais fluido, como você vai ter uma resposta tátil mais rápida, ou seja, você acaba tendo uma leve vantagem sobre os seus oponentes. Segunda característica dessa lista é justamente o som do ROG Phone 5, especialmente quando você está utilizando os alto-falantes. Ele possui som estéreo, um ótimo som por sinal, e ambos os alto-falantes são frontais, ou seja, você tem um alto-falante frontal na parte de baixo e na parte de cima. Isso significa que quando você estiver jogando um jogo empunhando dessa maneira, você nunca vai abafar o som do alto-falante, porque eles são frontais, eles saem para frente, e o legal também é que ambos possuem o mesmo tamanho, ou seja, você vai ter a mesma experiência de som, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Então aqui com certeza eu posso afirmar que você terá os melhores alto-falantes que você vai encontrar num smartphone. E para o nosso terceiro item da lista, eu vou colocar justamente a bateria. Por que eu peguei aqui o carregador também? Para vocês verem que não trata-se de um carregador pequeno, nós estamos falando de um carregador de 65 watts. Só que o diferencial não é somente a questão de ser 65 watts não, tá? Porque o carregamento rápido dele se faz com uma carga completa em menos de 1 hora, ou seja, em 52 minutos você consegue dar uma carga completa. E aí o diferencial dessa bateria já começa por algo que você não consegue visualizar. Os engenheiros da ASUS colocaram duas baterias de 3.000 mAh dentro do ROG Phone 5, ou seja, nós temos duas baterias que equalizam até mesmo o peso de uma forma inteligente, porque se a bateria fosse tudo de um lado, você concorda que ele ia pesar um pouquinho mais do lado esquerdo ou do lado direito? E aí ele vai carregar as duas baterias ao mesmo tempo, por isso que ele carrega bem mais rápido. Só que ainda vamos continuar um pouquinho mais no item 3 da bateria, porque olha só, na parte de baixo do aparelho nós temos aqui a entrada tipo C, justamente para você poder carregar ou fazer transferência de dados. Nós temos aqui também a entrada P2, só que na parte lateral nós temos outra entrada tipo C para que você também possa utilizar para carregar o seu smartphone. E agora você deve estar se perguntando, mas por que outra entrada tipo C na lateral do aparelho? Olha só, muita gente gosta do quê? De jogar ao mesmo tempo que carrega, certo? Então se você colocar aqui, que é o que acontece com a maioria dos smartphones, para você jogar fica ruim, né? Você tem que fazer uma certa adaptação aqui. Agora se você fizer isso aqui, olha só, fica muito mais cômodo e não vai te atrapalhar durante a jogatina. E eu sei que muita gente deve estar falando, poxa Vertão, mas aí vai esquentar demais, você é doido. Jogar um jogo que vai usar processador, vai esquentar e ao mesmo tempo carregar. Realmente, pessoal, só que aí os diferenciais ainda continuam. Olha só que bacana, no ROG Phone 5 você tem uma opção chamada modo de carregamento, onde você pode optar pelo carregamento regular, ou seja, vai carregar o seu smartphone normalmente como qualquer smartphone comum, e aí realmente eu não recomendo que você jogue ao mesmo tempo que você carrega o seu smartphone, porque ele vai esquentar, isso também não é bom para a vida útil da bateria. Só que aqui está o diferencial, que é justamente ignorar o carregamento. Isso aqui faz com que o seu smartphone funcionasse como se fosse o seu notebook ligado diretamente na tomada. Ele não vai carregar a sua bateria, ou seja, o nível de bateria não vai aumentar, mas ao mesmo tempo o seu celular está recebendo energia
diretamente da tomada. E aí é o método que eu recomendo caso você esteja com pouca bateria, mas não quer parar a sua jogatina. E agora a gente vai entrar na parte de acessórios e o próximo item dessa lista é justamente o Kunai 3 Gamepad. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, eu já tirei da caixa, certo? Você vem com alguns acessórios bem legais. Primeiro vem com essa caixinha justamente para você guardar o Gamepad. E aí eu vou mostrar para vocês aqui como que ele vai funcionar, certo? Então esse é um grande diferencial para um smartphone gamer, porque nem sempre é confortável você jogar na tela, você quer um joystick, quer mais botões, quer um controle direcional e aqui você tem tudo isso. Como que funciona o Kunai, tá? Você pode utilizar ele desse modo que eu estou aqui, que ele já vem assim na caixinha. Repara que você tem um botão aqui que vai para cima e para baixo. Quando você quer conectar ele via Bluetooth, basta você deixar a chave na parte de cima. Ele vai se conectar via Bluetooth, aí você faz o pareamento com o seu smartphone. Essa parte central tem uma bateria que energiza justamente para que você possa utilizar esses controles, certo? E aí você tem aqui então todos esses controles. Você tem o L1, L2, R1, R2. Você tem mais dois gatilhos na parte de trás também para utilizar. E aí você tem um joystick para jogar os seus games. Se você quiser melhorar um pouquinho mais a questão de ergonomia, ainda tem esse outro suporte. Para encaixar é só apertar esse botão aqui. E aí você aperta ele aqui, ó, pronto, ó, já encaixou. E aí você tem um controle com uma ergonomia melhor para os seus jogos. Muito legal, né? Só que não para por aí. E olha só até onde vai a criatividade dos engenheiros que projetaram isso. A gente pode tirar então justamente esse suporte. E aí, olha só, isso aqui você pode tirar, tá? Então, ó, você tira aqui. Aqui é aquela parte central que eu falei para vocês que tem uma bateria. Então tem aqui uma entrada tipo C para você dar uma pequena carga. E aí a gente tem agora os controles separados. Só que junto com o Kunai também vem essa case. Essa case, olha só, vamos conectar ela aqui. Ela tem uma entrada aqui, ó, tipo C, que vai se conectar com a parte de baixo aqui do seu aparelho. Encaixou. Lembra dos alto-falantes frontais que eu falei? Então, como o alto-falante é na parte da frente, isso aqui não vai impactar na qualidade do som. Ele continua saindo estéreo na parte frontal. E tanto do lado direito quanto do lado esquerdo dessa case, olha só os conectores. Justamente para que a gente possa conectar então aqui os direcionais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. E aí você vai se perguntar, pô, Vertão, mas e a bateria? Lembra que ele está conectado via tipo C aqui? Aí nesse caso o seu controle vai estar energizado, ou seja, ele vai estar utilizando a bateria do seu smartphone. E aquela chavinha que a gente colocou lá no início, que eu coloquei para cima, para fazer justamente a conexão via Bluetooth, agora você puxa ela para a parte de baixo, justamente para dizer que agora a conexão do seu joystick está sendo feita via entrada tipo C. Lembrando que você não perde aqueles gatilhos que estão na parte de trás. E aí, para quem está curioso se ele vai identificar automaticamente qual o suporte dos jogos, pessoal, ele dá suporte para praticamente todos os jogos, tá? Obviamente, não vai identificar assim sozinho, mas olha só como é fácil. Depois eu vou entrar na parte de software, que é um outro diferencial. Eu venho justamente na opção de mapeamento, habilito, olha só, ele já entendeu o jogo, eu habilito aqui, vou colocar a tecla seta, ele me pede para colocar aonde é o direcional que mexe na câmera, fica justamente aqui, certo? Vou adicionar também os controles, então vou colocar aqui, ó, habilidade MOBA, apertei o A, aparece a tecla A no meio da tela e eu vou falar o que ela vai fazer. Então a tecla A vai correr, mais uma vez, habilidade MOBA, vou apertar o B e agora movo o B para pular. Tem mais botões que eu posso mapear, mas não é o objetivo desse vídeo, mas basicamente já está pronto, olha lá. Muito fácil, né, pessoal? Em menos de 1 minuto praticamente eu já configurei ele para esse jogo. Opa, como eu falei, dá para vocês mapearem para praticamente todos os jogos, ou seja, isso aqui amplia muitas possibilidades de jogabilidade para que você possa ter um melhor gameplay e uma melhor experiência para os seus jogos. Próximo item da nossa lista também é um acessório que chama-se Aeroactive Cooler, que está justamente aqui nas minhas mãos. Esses acessórios, pessoal, são vendidos separadamente, certo? Qual que é o objetivo desse cooler aqui? Como vocês podem ver, ele tem uma pequena ventoinha na parte interna, só que não acaba por aí não. Também tem mais 2 botões que também funcionam como gatilhos para jogos. Um LED, isso aqui acende, tá? Para dar aquele aspecto gamer, tudo bonitão. E além disso, isso aqui ainda vem para frente para dar um suporte para que você possa colocar ele em pé.
O objetivo principal dele é justamente então diminuir a temperatura interna do seu ROG Phone 5. Eu tirei aqui o acessório para ficar melhor para mostrar para vocês, mas funciona também com aquela case do gamepad, tá? Então, como eu falei, você pode colocar os dois sem problemas. Reparem que aqui na parte de baixo você não perde aquela entrada tipo C. A entrada continua aqui para que você possa continuar carregando o seu smartphone ou dando energia para ele. E aí você também ganha uma entrada P2 para o seu fone de ouvido sair aqui na parte de baixo. Mesma coisa, se você não usa um fone Bluetooth, o seu cabo de fone de ouvido vai sair aqui, não vai te atrapalhar durante a jogatina, ao mesmo tempo que o cooler vai ajudar na refrigeração do ROG Phone 5. E como eu falei, a gente ainda ganha 2 botões adicionais, caso você queira mais botões ainda para sua jogatina, e esse suporte ajuda justamente a deixar o seu smartphone em pé. Legal, né? Sexto item dessa lista, vamos focar um pouquinho agora mais na parte de software, que também continua sendo grande diferencial do ROG Phone 5. Tem um aplicativo chamado Armoury Crate, que é justamente esse que eu vou abrir agora para vocês. E olha só que bacana esse aplicativo. A gente tem aqui a sua biblioteca de jogos, onde fica organizado todos os jogos que você tem instalado no seu smartphone. Só que não somente isso, pessoal. Olha só que legal. Você consegue criar perfis de cenários para cada um desses jogos. Como que funciona isso? Quando você clica em perfis de cenário, olha o que acontece. Você entra em configurações de desempenho para que você possa configurar como será a questão de desempenho para esse jogo. Se você quer um jogo mais otimizado, um jogo que vai poupar mais bateria ou que não, que precisa de mais processador, você vai otimizar o sistema para que deixe todo o seu poder de processamento para aquele jogo. Então você pode alterar o modo de desempenho. Tem muitas configurações aqui para você alterar, inclusive se vai consumir mais bateria ou não. Se eu colocar no nível mais exigente aqui, olha só, ele já até me informa para eu usar o Aeroactive Cooler, ou seja, porque vai esquentar bastante nessa configuração que eu coloquei. E aí você consegue forçar mais a utilização da CPU ou liberar mais memória, independente para cada um dos jogos. Então aqui você tem o modo X, tem o modo dinâmico, que é um modo mais equilibrado, menos robusto, digamos assim, e o ultra durável, que como vocês podem ver, aí ele tira bastante de aprimoramento de rede, de desempenho do seu sistema, só que aí ele privilegia muito a questão de bateria. Então é um caso para cada tipo de jogo que você vai jogar, mas é muito bacana você ter esse tipo de personalização ao seu dispor. O sétimo item dessa lista é outro software essencial para você que é gamer, ele chama-se Game Genie. Ele está disponibilizado justamente quando você entra em um jogo e aí você desliza a tela do lado esquerdo para o lado direito. Olha só quantas opções que você tem ao seu dispor. Você consegue não somente alterar o brilho da tela, de forma que você não precisa sair do seu jogo, tá? Você consegue informações de FPS do seu jogo, quanto que ele está consumindo do seu processador e se o modo X está ligado ou desligado. No Game Genie você tem várias opções aqui, tá? Você consegue adicionar 4 outros aplicativos de forma rápida para que você possa alternar entre eles. E olha só aqui aquela primeira opção que eu mostrei para vocês de alterar a taxa de atualização da tela. Aqui vocês conseguem alterar de forma rápida no jogo, sem precisar sair do jogo. Então você pode cravar em 60, em 120, em 144 Hz ou deixar de forma automática, além de várias outras opções no Game Genie, justamente para que você não precise sair do seu jogo. Olha só que legal essa outra opção para jogos de FPS. Você consegue colocar uma mira na sua tela, inclusive personalizar a cor. Então eu vou ligar aqui a mira. Não é justamente esse tipo de jogo que eu habilitaria a mira, certo? Mas olha só, quando eu coloco OK, vou deixar aqui padrão, então tem muito jogo que não tem a mira no meio, você tem que acabar tendo ali a sensação de onde que é o meio da tela para você mirar, só que com esse recurso, digamos que você tem um hackzinho aqui que vai te facilitar e bastante. O oitavo item dessa lista é sensacional, pessoal, chama-se Air Triggers. Como que funciona isso? Na parte direita do seu ROG Phone 5, repara que até mesmo a gente tem aqui como se fosse um relevo, né? Como se fosse ali uma marca aqui, você sente quando você passa o dedo. E isso aqui, pessoal, respondem justamente quando você pressiona. Você tem que colocar uma leve pressão e ele funciona justamente, olha só, como se fosse um botão. E aí você consegue configurar também para o seu jogo, assim como eu mapeei ali no caso do Gamepad, do Kunai, você também consegue mapear os seus Air Triggers. Nesse jogo, por exemplo, eu coloquei para ele puxar o zoom, olha só, puxar a mira quando eu aperto do lado esquerdo, que seria o L1, e quando eu aperto o R1, ele
executa o disparo, olha só. E realmente, pessoal, você sente como se fosse um botão, tá? Porque o smartphone, ele dá uma leve vibração quando você aperta. Então é assim, ó, você tem que realmente pressionar um pouquinho. É bem leve, mas o suficiente para você não apertar sem querer e também o suficiente para você não ter que apertar muito forte, né, para causar um certo incômodo. E funciona muito bem. Isso aqui eu fiquei realmente impressionado. Tem versões do ROG Phone 5, versões da Ultimate, versão Pro, que ainda tem a resposta tátil na parte de trás do ROG Phone 5. Essa versão, que é a versão 5, não tem essa opção da resposta tátil na parte de trás. Eu nem sei como que eu usaria ainda botões na parte de baixo, na parte de trás, né? São tantos botões para a gente jogar hoje em dia, mas com certeza esses dois botões facilitam em muito na sua jogatina. Para que você possa ter acesso a eles, olha só, aqui no Game Genie você tem a opção Air Triggers, olha só que legal. E aí, justamente em botões ultrassônicos, que são os Air Triggers, você habilita, ele vem desligado, habilitou, aí olha só, tem o toque esquerdo, toque direito, né? Ou seja, LR, e aí você posiciona justamente aonde você quer. Aí eu coloquei o R aqui na parte do tiro, coloquei o L na parte do zoom, e já está feito o meu mapeamento. Só que ele ainda não acaba por aí, você ainda tem os controles de movimentos, ou seja, nessa opção, quando você habilita, você pode adicionar movimentos para a direita, movimento para a esquerda, movimento de inclinar para frente, inclinar para trás. Você pode até mesmo colocar sacudir. Então, se você quiser recarregar durante o jogo, você vibra assim o smartphone e aí ele vai recarregar. Para mim, indiscutivelmente, os Air Triggers foi uma das funções mais criativas que eu encontrei no ROG Phone 5. Nono item dessa lista, e estamos chegando nos finalmente, a gente vai continuar utilizando o Game Genie, só que repare que na terceira coluna a gente tem aqui, olha só, a gente tem mais opções quando desliza para baixo, tá? E a gente tem uma opção aqui chamada macro. Pessoal, nunca foi tão fácil você criar uma macro. Imagina que você tem um game que você tem que executar várias ações, ou até mesmo pressionar vários botões em sequência, algo que seja repetitivo, algo que seja chato, e aí você pode gravar essa sequência de toques na tela para ser executada de uma única vez. Basta você clicar em macro, aí você clica em mais, e olha que legal, ele posiciona esse botãozinho de gravação, que inclusive você pode direcionar ele para outros pontos da tela, certo? Então a partir do momento que você clicar na bolinha, ele vai gravar tudo que você fizer. Então eu vou clicar na bolinha, vou dar 1, 2, 3 pulos, atirar, soltar o poder, atirar de novo e dar um pulinho. Parei aqui. Ele gravou a macro. Tem aqui o nome, posso renomear. Vou dar um salvar. Eu posso inclusive falar para essa macro ser repetida apenas uma vez ou ela ficar rodando em loops, tá? Então dependendo do jogo, você pode utilizar ela em loop. Agora olha só, vou colocar a macro. Ele vai ficar pulando, né? Deixei em loop ali, olha só, vai ficar executando aquela macro eternamente. Então, dependendo do jogo que você tem uma macro que vai automatizar os seus processos. Com certeza, uma função muito legal, mas aí também você precisa utilizar a sua criatividade para encontrar a melhor maneira, o melhor jogo mais apropriado para você criar as suas próprias macros. E para a gente concluir com o item número 10 da nossa lista, é justamente uma função que não pode faltar para você que gosta de jogar multiplayer e principalmente capturar os seus melhores momentos. Olha só, pessoal, você tem uma opção aqui no próprio Game Genie que é para você gravar a sua tela. Só que não é isso que a gente quer, porque aqui você também vai estar utilizando ainda mais do processador. Então, por mais que aqui nós temos muito processador, muita memória RAM, você vai ficar com um arquivo muito extenso e nem sempre aquele gameplay foi a melhor partida, nem sempre você quer aquela gravação, então muitas vezes você acaba gravando de bobeira, certo? Então tem uma opção muito bacana, aqui eu já gravei o vídeo, tá? Legal só para você saber que tem, mas não é esse o nosso item da lista. Aqui no Game Genie nós temos uma opção chamada clipe marcado, você pode apertar sobre ele, ele vai aparecer um botão invisível sobre a sua tela, que é justamente esse daqui. Você posiciona onde achar melhor, que não vai te atrapalhar, certo? Aí nessa seta você consegue justamente ajustar a duração da gravação, que vai de 5 a 30 segundos. Eu vou deixar em 10 segundos para exemplificar e como que vai funcionar. Quando você estiver jogando o seu gameplay, fizer aquela jogada sensacional, digna de um replay para você mostrar para os seus amigos, você vai lá e aperta o botão captura de clipe. O que ele vai fazer? Ele vai capturar aqueles segundos que você parametrizou, seja 10 segundos, 30 segundos, antes de você apertar o botão. Isso mesmo, ele vai fazer uma captura regressa, ou seja, vai capturar aquele seu momento de glória, aquele momento que você se destacou e fez uma jogada sensacional. Olha só, vou mostrar aqui para vocês.
Então, eu só vou exemplificar pulando aqui, mas é um exemplo para você ter uma ideia. Então você fez uma jogada sensacional, você foi lá, deu 3 pulos, ó. Opa, aqui não, pula aqui, ó. Vamos lá. Dei 3 pulos. 1, 2, 3, dei uma espadada e dei uma corrida. Fenomenal, caí lá. E aí eu aperto aqui, ó, gravando. Ele gravou 10 segundos antes de eu apertar. Então ele capturou tudo aquilo que eu fiz antes. E aí para você visualizar o seu clipe, você volta na biblioteca de jogos, vem na opção meu recorde, eu acho que seria minhas gravações, não sei se a tradução aqui está correta. E aí você vai ter justamente aquele clipe. O último clipe que a gente gravou deve ser esse daqui. Vamos clicar, olha só. A gente tem aqui, vamos ver se ele deu os 3 pulos, né? Vamos lá. Dei 3 pulos, corri, né? 1, 2, 3. Aí eu dei a espadada, corri, caí do precipício, ou seja, gravou aqueles segundos que antecederam quando eu cliquei no botão de clipe, ou seja, é uma função fantástica para que você possa gravar os seus melhores momentos e não perca nenhum momento épico da sua jogatina. Inclusive, pessoal, esse vídeo ele é capturado, olha só, numa resolução de 2340 pixels por 1080, ou seja, é a resolução da sua tela, e você ainda tem dentro do próprio aplicativo a opção de editar. Então você ainda consegue colocar uma trilha sonora, consegue fazer cortes também. Então vou colocar aqui, ó, permitir, ainda não fiz uma edição. E aí você consegue editar o seu clipe, opa, cortar aqui, ó. Aí você consegue cortar e deixar o momento certinho aqui que você quer compartilhar com os seus amigos. Muito legal, né? E agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam do ROG Phone 5. E aqui do lado eu vou deixar outras opções de vídeos para que vocês possam continuar assistindo esse canal. Não esquece, quem chegou até aqui, ó, carimba esse like. E quem não se inscreveu, já aproveita, se inscreve aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo então num próximo vídeo. Desejo tudo de bom, aquele abraço e tchau!